Olá, pessoal! Bom, nesse vídeo aqui nós vamos juntos solucionar uma questão do Enem. Nós escolhemos uma questão da UFMG de 2010, tá? Que é uma questão sobre o petróleo. É importante vocês saberem que a commodity do petróleo ela já sofreu alteração de valor, não é a primeira vez, tá? Que isso ocorre. Aconteceram 4 grandes choques aí na história que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai solucionar essa questão juntos. Bom, a primeira crise ela aconteceu lá em 1956, foi quando o presidente do Egito nacionalizou o Canal de Suez. Esse canal ele antes era de uma empresa anglo-francesa, e aí quando aconteceu a nacionalização, ocorreu alguns bloqueios do canal, o abastecimento ele ficou pendente, sabe? E aumentou-se muito o preço do petróleo. A segunda crise, que é a mais conhecida sem dúvida nenhuma, é de 1973. O que aconteceu foi um protesto contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele estava na guerra de Yom Kippur, estava do lado de Israel. E aí os membros da OPEB, que a gente já falou aqui do que se trata a OPEB, né? Eles foram contra esse aliado, né, que os Estados Unidos deu aí com a Israel. Eles foram contra e decidiram inflacionar o valor do barril do petróleo em 400% a mais aí. Então, foi bem drástico esse momento. O terceiro choque ele foi em 1979. O Irã teve uma crise política nesse momento. E aí o setor de produção do Irã, de petróleo, que nesse momento era um grande exportador da commodity, ele sofreu muito. E em seguida teve o último, que é o quarto choque, que foi em 1991. Ele ocorreu na Guerra do Golfo. Esse foi quando o Iraque estava liderado por Saddam Hussein. Ele incendiou alguns poços quando eles estavam invadindo o Quatar. Ele incendiou alguns poços de petróleo, o que teve aí uma catástrofe, uma crise econômica. Essa é uma questão da FMG de 2010, tá? Sob pressão do cartel de produtores de petróleo, a OPEB, o preço do produto então baixo e em termos reais caindo desde a guerra, mais ou menos quadruplicou em 1973. Na verdade, a gama real de flutuação foi ainda mais sensacional em 1970. O petróleo era vendido a preço médio de 2,53 dólares o barril, mas no fim da década de 1980 o barril valia 41 dólares. Eu gosto de ir pontuando, sinalizando as informações mais importantes, tá? Depois da contextualização vem a pergunta: considerando-se chamada crise do petróleo de 1973, os seus impactos, é incorreto afirmar que... Então, ele quer saber o que está incorreto nessas alternativas aqui embaixo. Letra A. A origem da crise foi o embargo da OPEB à exportação do petróleo. Até aqui tá certinho, né? A origem da crise foi realmente o embargo da OPEB à exportação do petróleo, cuja intenção era de pressionar pela desocupação do canal da Suez. Falso, até deixei escrito aqui. É falso, a gente sabe que o motivo pelo qual a OPEB ela embargou a exportação do petróleo foi foi contra os Estados Unidos estar do lado de Israel na guerra, né? Vamos continuar lendo mesmo assim, tá? Letra B. Essa crise é um dos fatores que explicam a recessão econômica e o aumento do desemprego nos países centrais em meados da década de 1970. Pessoal, qualquer crise, pode ser até do petróleo atual, né? Ela gera, sim, uma recessão à economia e aumenta o desemprego. Então, letra C. O incremento nos preços gerou um enriquecimento súbito nos exportadores árabes. O excesso de recursos na mão desses grupos resultou no fenômeno de petrodólares. Sim, como a gente viu, né? Inflacionou em 400%, ou seja, aqueles que estavam conseguindo exportar a commodity realmente enriqueceu. Letra D. Os países prejudicados pelo encarecimento do petróleo responderam com várias medidas, que abrangeram do racionamento do combustível a pesquisas de fontes energéticas alternativas. Tá certíssimo, isso é letra D, é só vocês recordarem da nossa primeira aula, em que eu conto dos Estados Unidos ser o principal exportador do gás xisto, que ocorreu logo após
essa questão de 1973 através de buscas de fontes de energias alternativas, tá? Então, a letra A que realmente é incorreta.